e eu nunca tive medo. Acho que esse é um ponto bem importante para quem está ouvindo esse podcast. Para você abrir um negócio, você tem que ter coragem, visão e competência. Eu fiquei um bom tempo tendo competência e visão. Faltou um bom tempo para eu ter coragem. Isso eu nunca falei no podcast. Isso é uma coisa bem importante, porque assim, coragem, tem muita gente que às vezes tem coragem, falta competência e visão. Mas assim, coragem eu acho que é o ingrediente mais difícil de se ter. Porque quanto mais informação, mais você sabe, menos coragem você tem. Porque você sabe dos riscos que você corre. Então, na época, eu fiz um pé de meia, fui me organizando, e eu vou dar esse conselho para todo mundo. Eu acho que empreender todo mundo deveria fazer. Eu não acho que tem problema todo mundo empreender. Eu acho que você tem que ter a plena convicção de que é aquilo que você quer. E eu também falava assim, poxa, um dia eu vou ser pai, hoje eu sou pai, né? Mas assim, na época eu falava, cara, eu não quero me arrepender. Porque eu acho que o pior arrependimento que tem é você passar uma vida e se eu tivesse feito isso? Fala aí, arquiteto Francis na área. Fala aí, engenheiro Nicole na área. E começamos hoje mais um AEC Tech. Aquele podcast sobre tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Maravilha. E hoje, como vocês podem perceber, a gente está com um cenário diferenciado. Hoje a gente está fazendo aqui podcast de número 100. Hoje a gente vai entrevistar aqui o Júlio para entender um pouco da trajetória dele dentro da SP BIM. E a Nicole também está aqui acompanhando com a gente, para a gente entender todo o processo de evolução da SP BIM. E, Júlio, eu gostaria de iniciar perguntando para você quais foram as suas primeiras percepções, quando você começou lá atrás, quais foram os primeiros desafios que você enfrentou e hoje ainda quais são os principais desafios da SP BIM. Beleza, pessoal, boa tarde, bom dia e boa noite para quem estiver ouvindo esse podcast. Bom, primeiramente, como que surgiu a SP BIM, né, que é hoje a patrocinadora aqui do nosso podcast. Ela iniciou lá atrás, como a antiga JCF, como um jovem arquiteto, eu fui lá querer inovar e colocar meu nome na empresa. Novo, ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca fez isso. Eu chamava Júlio César Farias, era focado em treinamentos, né, eu já vinha trabalhando com treinamentos desde entre 2010 e 2012, aí fui trabalhar no escritório de arquitetura, depois numa construtora, aí eu tive a ideia de trabalhar nesse ecossistema. E a SP BIM, então, antes a SP BIM começou comigo, minha sócia Noelle, que também é arquiteta, e a Vitória, que também hoje é minha sócia. E na época a gente ficava lá na Fagundes Filho, na zona sul de São Paulo, do lado do metrô São Judas. Então a gente focava lá em treinamentos, né? Então começou com essa parte de treinamentos, e aí a gente teve que fazer uma mudança no nome em menos de 1 ano e meio, mais ou menos. Percebi que eu não queria um vínculo diretamente associado ao meu nome, à empresa, até porque a empresa ela tem que perpetuar, ela não pode depender, não podia depender do Júlio. E também a gente passou por um problema na época que era o nosso vizinho, chamava JBF. Nossa. E tava tendo o escândalo da Falei, cara, não vai ser legal isso daí, né? Então, assim, e quando eu ligava, eles ligavam ainda interfonando lá e era pro vizinho. Interfonava no vizinho e era pra nós. Aí eu falei, não, cara, esse nome não tá legal, tá um trava-língua danado. E aí a gente foi fazer um estudo no mercado pra mudar o nome, e aí foi bem rápido, né? Porque que pensamos em SP BIM, no início era focado em São Paulo, então por isso veio a sigla SP, e BIM, que era o que nós fazíamos. Então, para você que está procurando um treinamento, provavelmente você deve colocar lá SP BIM São Paulo, você deve cair, ou curso em BIM São Paulo. Eu particularmente foi exatamente assim. A Nicole é um algoritmo aqui, prova vivo disso, né? Então, e na época, o que demandou para a gente criar a SP BIM era criar um ensino de qualidade. A gente sabe que as faculdades elas não conseguem suprir toda uma cadeia, porque você já tem 5 anos ali de grande esforço para você se formar, e essa parte tecnológica eu sentia um grande calcanhar de Aquiles nas universidades. Então nós pensamos em como que a gente poderia qualificar melhor o mercado. Então ela iniciou-se como uma escola no começo, né? Então a gente dava aulas de Revit, e depois nós fomos mudando, Revit e SketchUp. Hoje a SP BIM vai fazer 9 anos desde essa mudança, e também nós trabalhamos hoje também com outras frentes que eu vou comentar mais à frente, né? A parte de compatibilização, coordenação, implantação de BIM, mas o principal é que a gente fala que BIM vira obra. Então a gente focou muito no BIM chegar até o usuário final. E a capacitação era o meio dos nossos alunos se conectar com essa novidade do mercado de trabalho,
que eu acredito até hoje que para muitos, que a gente até gravou, episódios que ainda tratam o BIM como algo novo. Então, na época eu falei, não, vamos focar na parte de educação, porque eu preciso educar o mercado que eu acredito ainda que vai chegar aonde eu queria trabalhar. Então, eu tenho um slogan que eu falo que você tem que educar para empreender, né? Então, foi assim que surgiu a SPBIM. Claro, maravilha. E é bom lembrar também, pessoal, que a SPBIM, apesar de ter na sigla SP, ela tem do Brasil inteiro, né, Júlio? O mundo Brasil inteiro e o mundo inteiro. Recentemente tem também. Plano aí, não sei se você pode adiantar para o pessoal, o plano de ampliação da SPBIM. Sim, nós temos hoje a SPBIM na Flórida, nós temos a nossa LLC, que para quem não sabe é a sigla que te permite ter um CNPJ nos Estados Unidos, até porque nós bebemos muita fonte de lá, Autodesk, as empresas, o SketchUp, que na Trimble, pega muita fonte norte-americana, então foi uma referência externa para a gente. Eu falei, poxa, se a gente já faz muito bem aqui no Brasil, por que a gente não leva o jeito do Brasil de fazer nos Estados Unidos? Então é um projeto aí curto e futuro, ao mesmo tempo que a gente tem um pé aqui ou em um outro também na América. Então vai ser um grande desafio para nós essa expansão, mas atualmente a gente foca hoje em São Paulo, mas também atendemos o Brasil todo hoje via distância, né? Rio de Janeiro a gente também está muito forte, então a gente atende o Brasil todo hoje. Maravilha. Eu ia fazer um comentário, assim, né? Lembrar de algumas histórias, na verdade puxar isso de você. Queria saber quais foram as principais, os projetos iniciais ali, os momentos que mais te marcaram ali nos 2 primeiros anos de SPBIM que você acha que te trouxeram até aqui? Nossa, passa um filme, hein? Acho que o primeiro deles, eu lembro até hoje, quando a gente fechou um primeiro trabalho aí a Noelle, eu estava num estacionamento e estava para fechar uma primeira modelagem, né? E assim, eu lembro que era eu e a Noelle, a gente era um exército de 2 pessoas. E era um desafio, porque eram instalações. Então a gente tinha que modelar a MEP, para quem não sabe, hidráulica, elétrica e ar-condicionado. Era um mercado imobiliário e eu já tinha uma expertise na área de modelagem. Falei, cara, acho que para quem está começando a empreender, inclusive, né, é assim, não crie barreiras, sabe? Mete a cara, né? Mete a cara. Eu falo assim, aquele slogan, sem saber foi lá e fez, né? Então, claro, com muita responsabilidade, eu sabia que eu tinha capacitação e treinamento, mas eu lembro muito bem desse trabalho até hoje e, assim, agradeço muito a Deus pela oportunidade que a gente teve na época, né? Ele lembra bem do nosso sacrifício, do nosso empenho para conseguir fazer isso funcionar. Aí foram surgindo diversas barreiras e dificuldades na época, Nicole, que foi sobre justamente a parte de escalar, né? Eu lembro quando eu fui abrir um negócio, a Joyce, que é uma grande amiga minha, falava assim, Júlio, a dificuldade que você vai ter é criar Júlios, né? Você se multiplicar, criar processos, tecnologia, ter pessoas atreladas, que é o grande desafio do BIM, né? No dia a dia. E eu acho que eu lembro 2 momentos. Eu lembro também que o primeiro dia no escritório, cara, aí, e se você estiver ouvindo esse podcast, você vai se sentir normal, que todo mundo é ser humano. Eu tava varrendo o escritório e mexendo no encanamento no 2º andar, lembra até hoje? Faz tudo, né? Faz tudo. Você é advogado, você é vendedor, você é contador, você é administrador, tudo termina com dor. E assim, na época, eu digo assim, se você tem vontade de empreender, você não tem dúvida sobre isso. Você tem um sentimento de transformação, de inquietude, de questionar sobre as coisas, né? Eu acho que uma coisa que me motivou a empreender era, não que eu era muito feliz nas empresas que eu trabalhei, muito feliz. Porém, eu queria fazer do meu jeito. E muitas vezes quando você vai trabalhar numa empresa, você tem que seguir, assim como nós temos também regras e objetivos, né, da companhia. E aquilo eu batia na régua muito rápido. Então eu sempre tive muito comigo essa coisa da alta performance, de se questionar, não, mas por que o software é assim? Então por que a gente não cria o nosso software? Então por que eu sempre fui muito questionador? E eu percebi que o mercado ele encarece desse tipo de gente, sabe? De pessoas que não estão acostumadas só com o status quo ali, de como as coisas têm que ser feitas. Então eu falava, não, eu vou partir desse caminho, e foi assim, muitas horas de trabalho. Eu lembro que até no começo eu tinha um trabalho e eu tinha que também ao mesmo tempo a SPBIM, e até um momento que eu acho que deu quase 1 ano e meio a 2 de empresa, com muita dedicação. Eu tive a felicidade de ter pessoas muito próximas que acreditaram na empresa em primeiro lugar,
acreditavam em mim, em segundo lugar, e acredito que isso que fez a SPBIM ser o que ela é. Então você fala assim, Júlio, a SPBIM é por causa de você? Não é por causa de mim. Boa parte pode ser, mas a SPBIM ela se tornou o que ela é pelas pessoas que eu fui conhecendo e conquistando a confiança delas ao longo da jornada. Então, por exemplo, eu tive essa felicidade. Eu acho que muitas vezes quando a gente pega o algoritmo de pessoas que estão ao nosso redor, né? Cara, acho que uma coisa que me ajudou muito a acreditar no que você faz, ter honestidade, humildade e o mais importante de tudo, Nicole, pessoas que acreditam em você. Acho que, porque crença, você não compra, crença, sabe? É uma coisa que você fala, não, vou no caminho do que essa pessoa tá me orientando. E com muita humildade, eu acho que eu lá na época da faculdade, eu até lembro, muita gente se estiver vendo esse podcast que foi meu colega na faculdade, eu sentava do lado e vi o colega sofrendo, sem brincadeira, meu instinto professor falava assim, Nicole, você tá precisando de uma força aí? Que eu dei uma adiantada aqui. Você pode me ajudar? Sim. Aí eu pegava o SketchUp, ensinava uma técnica ou outra. Fazia sem interesse financeiro, sem interesse nenhum. E aí eu acredito muito na lei do universo, sabe? Então, acho que a reciprocidade veio, as oportunidades vieram e eu nunca tive medo. Acho que esse é um ponto bem importante para quem tá ouvindo esse podcast. Para você abrir um negócio, você tem que ter coragem, visão e competência. Eu fiquei um bom tempo tendo competência e visão. Faltou um bom tempo para eu ter coragem. Isso eu nunca falei no podcast. Isso é uma coisa bem importante, porque assim, coragem, tem muita gente que às vezes tem coragem, falta competência e visão. Mas assim, coragem eu acho que é o ingrediente mais difícil de se ter. Porque quanto mais informação, mais você sabe, menos coragem você tem. Porque você sabe dos riscos que você corre. Então, na época, eu fiz um pé de meia, fui me organizando, e eu vou dar esse conselho para todo mundo. Eu acho que empreender todo mundo deveria fazer. Eu não acho que tem problema todo mundo empreender. Eu acho que você tem que ter a plena convicção de que é aquilo que você quer. E eu também falava assim, poxa, um dia eu vou ser pai, hoje eu sou pai, né? Mas assim, na época eu falava, cara, eu não quero me arrepender. Porque eu acho que o pior arrependimento que tem é você passar uma vida e se eu tivesse feito isso? É aquela história de você, na verdade, de se arrepender, não se arrepender, né? Se arrepender de ter feito, não de não ter feito. É muito pior você pensar assim, podia ter feito isso, do que você fez e deu errado, mas eu fiz, eu quis fazer. Tentou, né? Então, às vezes a gente tem aquela coisa de não vou fazer porque tenho medo de dar errado. E o arrependimento de não ter tentado, eu acho que ele te corrói. Ele te corrói muito mais do que aquele de eu tentei. Sim, e pra mim, vou ser bem honesto, assim, né? Desde quando eu não nasci rico, e eu sempre falei assim, nasci rico por dentro, mas não rico financeiramente. Mas eu falava assim, pra mim, né? Eu tinha isso na minha cabeça. Cara, se tudo der errado, eu aprendi muita coisa. Entendi? Aí eu recomeço melhor. Então, assim, acho que o mindset entra muito. E aí entra quem quer ser empreendedor. Mas eu já era um intraempreendedor, que fala muito sobre isso, nas empresas, sabe? Eu lembro que eu andava rápido, eu sou da mesma forma que eu sou aqui. Eu lembro que os meus colegas falavam, calma, cara, o trabalho não vai... Eu falei, não, cara, deixa eu gosto de ser assim, entendeu? É meu jeito, entendeu? Eu sou feliz dessa forma. E eu acho que entra um outro ponto que eu queria trazer para todos aqui, que é assim, a Nicole perguntou quais foram os desafios, como que eu me vi lá no começo e etc, né? Mas tem um outro ponto de inflexão bem importante pra gente trazer aqui pro ouvinte, que é assim, cara, muitas vezes você não tá sozinho, entende? Eu acho que a maior dificuldade, eu já tive sócio, já passei por um monte de questões, mas é aquilo que eu falei, você tem que ter pessoas alinhadas aos seus valores, entende? Eu acho que esse é o ponto principal. E eu acho que a dificuldade, uma outra coisa que ajuda muito é assim, eu falo isso para todo mundo, o momento que você mais estuda, o momento que você mais tem tempo é enquanto você trabalha ainda para os outros. Porque quando você trabalha para você, você não tem tempo. Entende? Você vai trabalhar mais, você vai querer economizar mais. Então, assim, eu acho que eu preparei muito bem a minha... Lembra que eu falei de visão, coragem, competência? A minha competência, eu trabalhei muito bem enquanto eu trabalhava para os outros. Então eu aproveitava para estudar, fazia um MBA, eu me dedicava muito, estudava muito, eu sempre fazia por mim aquilo que eu acho que é isso que a gente tenta propagar quando a gente fala sobre accountability, etc, para a galera, né? Porque assim, eu fazia para mim aquilo, eu não fazia para os outros.
E, consequentemente, quando eu fazia para mim, vinha uma promoção, vinha um desafio, vinha uma oportunidade, né? Então, eu sempre falo para todo mundo, você que está trabalhando, independente de qual seja a sua empresa, se você está escolhendo querer trabalhar com arquitetura, com engenharia, construção, se você escolheu viver disso, cara, se esforce em ser o melhor nisso, entendeu? Não se esforce em ser mais um, senão você vai ter o resultado do mais um. Acho que esse é um ponto muito importante. Maravilha. Hoje a gente está comemorando aqui o 100º episódio, né? São 100 episódios. É bom sempre ouvir as histórias que o Júlio tem a compartilhar com a gente. Eu queria saber de você, Júlio. Você já contou os seus desafios no seu âmbito aí profissional, como arquiteto, como gerenciador de escritório. Eu queria saber de você quais foram os seus desafios trazendo para a comunidade, aí, compartilhando essa troca de informações da construção civil com o podcast. Show de bola, Francis. Acho que como a gente teve como cultura lá atrás na SPBIM, sempre escrever artigo, a Nicole está comigo já há um tempo, sabe disso, a gente sempre se preocupou, a gente tem os nossos pilares, que é pesquisar, trabalhar e ensinar. Então, eu sempre tive esse lado professor, de, cara, se eu não sei, eu vou estudar, eu vou pesquisar, vou me aprofundar. Não tinha ChatGPT na época, isso é um ponto importante de dizer, a gente escrevia tudo na mão, Google, eu me preocupei sempre com plágio. Então, assim, toda essa parte de pesquisa veio preparo. E aí depois disso a gente foi trabalhando. Então na época, o que sempre me incentivou a estar produzindo conteúdo aqui? Porque eu sei que tem alguém lá do outro lado que esse conteúdo vai mudar a vida dele. Então assim, fazer o bem sem olhar a quem, né, que diz, é você dividir que você multiplica. Então eu sempre tive isso comigo. Eu nunca fiz, que nem a gente falei lá na época da faculdade, eu nunca tive uma pretensão de fazer aquilo por um interesse. Claro. E aí tem um lado cristão meu, mas assim, eu digo, eu faço isso também porque eu acredito na lei do retorno. Então eu faço porque eu sei que aquilo vai voltar para mim em dobro. O contrário também. Então, eu acredito que assim, França, respondendo, quando eu produzi esse conteúdo, acho que todo mundo vai se identificar com o que eu vou falar agora. Eu não produzia para o ouvinte que está ali do lado, eu produzia para o Júlio lá do outro lado. Então, eu sentia falta daquilo, eu falava, peraí, se eu estou sentindo falta disso, alguém deve estar sentindo falta disso. Eu lembro quando eu fui virar BIM Manager, eu falei, o que é BIM Manager? É Manager, então eu vou ganhar mais. Era isso que eu pensei. Então assim, só que aí eu comecei a estudar, comecei a correr atrás, comecei a ler livro, comecei a, sabe, não aceitava que aquela informação, que aquilo que a gente estava produzindo era aquilo. Aquilo que eu falei agora há pouco para a Nicole, assim, a quietude, é o questionamento, é você falar assim, não, mas espera aí, eu lembro até quando eu servi a aeronáutica, cara, que foi um dos motivos até eu não querer seguir a carreira, justamente porque eu era muito questionador. Então eu chegava pro sargento, por que tem que fazer isso? Não, mas por quê? Não, porque é a lei. Não, mas espera aí, por que tem que seguir desse jeito? Porque não cabe naquele ambiente, né? Eu sempre tive disciplina, são coisas que eu levei pro meu negócio. Só que assim, segui as regras, fiz o que tinha que ser feito, acho que esse é um ponto importante, mas parte de uma lição que eu levei para mim, não, mas parte para outra que eu falei, cara, isso aqui também eu não quero para minha vida. Então eu sempre falo assim, o que você está fazendo agora é o que está te preparando para o próximo nível, né? Você não vai estudar, eu acho que esse é o maior problema das pessoas, ela estuda, faz aquilo e acha que vai viver daquilo. Isso aí antigamente era assim, né? Sim. Hoje em dia você aprende uma coisa, se esse conhecimento que você tem, ele perece em menos de um ano. Né? Então acho que o que me motivou muito, Francis, só para concluir, então eu queria dividir para multiplicar. Eu sabia que aquele conteúdo que eu estava... e tem um ponto, eu comecei a gravar muito conteúdo, porque você sabe qual era o meu maior medo, se fosse me perguntar? Era eu esquecer ou perder o que eu sei. Eu sofri um acidente, aconteceu alguma coisa, eu esqueci aquilo. Aí eu falei, e como eu guardo isso? Muita gente escrevia livro por causa disso. Escreve livro para deixar algo perpétuo, né? Um legado. Eu falei, cara, então e se eu produzir conteúdo? E se eu fizer vídeo? Né? Lembro até hoje, para você ver como esse contexto ele como é que fala? Marcante. Digno, assim, é uma coisa real. Eu gostava muito eu gosto de culinária, e eu segui um cara que ele criou um canal porque ele fazia as receitas da mãe dele. E ele não queria perder aquilo. Eu falei, cara, então eu vou fazer um conteúdo para um dia, se acontecer alguma coisa, eu não perder esse conteúdo. Portanto que eu nunca me importei a gente divulgar nas mídias e passar esse conhecimento para frente, porque eu sei que, cara, não é aquele conhecimento específico que
que vai ser perpétuo, entendeu? Mas é a jornada, é o legado, é o que você vai deixar, é o todo, né? Sim. Que é o Júlio no final, né? Não é... Aquilo ali é parte da jornada. Então, cara, eu sou muito feliz produzindo tudo isso. Eu sempre falei isso, né? Se eu pudesse viver disso sem ter a necessidade financeira, né? Eu viveria fazendo isso com maior amor e carinho. Eu fazia quando era só 2 pessoas. Hoje eu faço mais de 40 pessoas, ainda eu faço isso, né? Eu ia mencionar, na verdade, fazer um comentário. Eu acho que esse podcast, se a gente for analisar, eu acho que eu cheguei aqui quando ele, um pouco depois ele nasceu, né? Um pouco depois, né? Ele é um podcast ainda recente. Mas eu lembro da animação que a gente tinha, com o fato de que o Júlio ele tem muitos contatos, né? O Júlio é uma pessoa que conhece muita gente. Tem, sei lá, quantos anos de carreira aí? 12 anos. Somado, 12 anos de carreira. Só de formado, 12. Só de formado. Então, assim, passou já por muitos perrengues e conheceu muita gente nesse meio tempo. E são essas pessoas que conheceram o Júlio, né? Que a gente encontrou no caminho, nos eventos, e nesse universo do BIM e da tecnologia na construção civil, que se sacudiu, assim, essa necessidade também, né, de falar sobre o assunto, falar sobre tecnologia, né? Hoje a gente vê a construção civil ainda como um dos setores com menos avanço e inovação tecnológica, e a gente viu também, né, o Júlio viu essa necessidade de um chamado para as pessoas desse setor, né? Gente, vamos sacudir aí, vamos ver como nós podemos melhorar como um todo, porque acho que o movimento do Júlio é uma pedrinha ali no meio da construção civil brasileira, que é uma área enorme, então a gente precisa dessa movimentação geral, né? Então, o legal foi ver gente de todas as áreas voltadas para a construção civil, para a educação, mas né, que tinham um fim ali na tecnologia e na construção civil, se unirem para formar esse conteúdo, né? Coisas que vieram do Júlio, mas que também vieram de pessoas que somaram, né? Muita coisa que a gente absorveu dessas pessoas, desses convidados que foram chamados, né? E aí eu até mencionar, né, de a gente lembrar aí quais foram os episódios favoritos, aí os que você tem de memória, que você gostou bastante, de assuntos que são legais. Eu também vou tentar puxar aqui, eu vou mencionar um favorito meu, que eu participei, que foi com a professora a Regina Ruschel, que eu gosto bastante da parte de pesquisa, né? E ela falando justamente como ensinar as pessoas a fazer BIM, né? Onde está o segredo disso, né? Porque o nosso trabalho hoje, como a gente falou, para abrir o mercado é catequizar as pessoas, né? Ensinar as pessoas a fazer algo que elas ainda não sabem, para depois a gente ter um serviço para apresentar para essa pessoa como SPBIM e assim por diante. Mas aí a Regina Ruschel veio como pesquisadora, né? Uma professora de muito tempo de carreira que faz isso desde ela contando como foi ensinar lá atrás primeiro o CAD, depois de ter saído da prancheta, para depois ensinar uma ferramenta BIM e entender qual seria o melhor método para implantar esse tipo de metodologia nas faculdades, né? Então, uma pessoa que está tentando que eu penso assim, estava com aquela mesma cabeça do Júlio quando ele abriu o SPBIM para ensinar as pessoas, né? Ela fazendo isso de uma maneira mais focada especificamente naquilo, né? Então, foi uma conversa muito, muito enriquecedora nesse sentido. Para quem gosta dessa parte, aí eu estou citando um favorito. Aí eu vou mandar a bola para vocês, lembrar aí de outros. Sim. Tem um ponto que você trouxe aí bem importante, e até eu falei acho que falei para o Francis hoje dessa citação. Eu falo que um gênio pode passar por um tolo, mas um tolo não pode passar por um gênio. Então, o que eu reflito sobre isso, né? É assim, Nicole. Cara, eu gosto de estudar, eu gosto do que eu faço. Eu tento muitas vezes, porque a gente é ser humano, né? Trabalhar o ego. Porque eu acho que é o ego que acaba destruindo você das oportunidades, dos desafios. Você falou sobre essa rede, né? Acho que eu pude vivenciar essa rede muito, porque muitas vezes eu me permiti viver aquilo e ter humildade. Eu acho que esse é um ponto. E quando eu digo sobre humildade na nossa profissão, eu estou tentando dizer assim, cara, se eu não sei, eu não tenho poder nenhum de falar, olha, cara, eu não sei, você pode me explicar melhor isso, sabe? E eu vejo que a gente tem um mercado muito conservador e aí a galera tem essa dificuldade. E uma coisa bacana que o podcast trouxe foi justamente, cara, se eu trouxer esses faixa preta, eu sou um faixa branca.
Então, como que eu posso pedir faixa branca em alguns assuntos? Sim. Então, como que eu posso aprender com eles, igual você comentou da Regina? Então, assim, se eu for escolher um, pode ser injusto pro meu lado, porque eu tive muitos episódios que eu saí assim da cabeça, falando, cara, eu quero ser sócio desse cara, dessa pessoa, né? Então, assim, eu tenho alguns aqui que eu posso citar, mas eu digo que todos eles me marcaram muito e eu sei até as frases que eles falaram no dia, né? Um deles foi o meu amigo Thiago Ricota, que ele falou, né, sobre reaprender a aprender e aprender novamente. E eu acho que a gente vai conectando vários conhecimentos, e eu lembro do Diego, da Construcult, que veio do TI, e aí ele abriu um negócio, aí eu acho que cada um vai se conectando naquilo que tem um pouco de DNA, né? Ele ali falando do lado do empreendedor, eu lembro do Thales da Constructeam, principalmente os podcasts iniciais, que era lá na minha sala, né? Lembro dos escritórios parceiros, da FGMF, Jonas Birger, lembro dos clientes que a gente teve aqui também, eu lembro de cada pecinha de cada um, a gente está falando também dos internacionais que tem me marcado muito agora por causa da expansão internacional. Eu acho que tem um Júlio em cada momento ali, que eu tenho um pedacinho com carinho que eu levo de cada um. Mas até acho que depois a gente pode fazer aqui, Felipe, um ranking pra galera e colocar caminhos, né? Olha, playlists, né? Essa playlist para você, trilhas, para você que quer sobre inovar, para você que quer na área de empreender, para você que quer na área de educar. Então, assim, a gente quer buscar mais, inclusive você ouvinte aí do outro lado. Se vocês tiverem alguém para indicar, você fala, pô, esse cara aqui é legal. Teve dois ouvintes nossos que indicaram. A pessoa fala, poxa, entrevista minha chefe, é uma pessoa incrível. Aí a gente entrevistou na época, né, a Samara Mello, da CCR, Stefânia, também foi muito legal o bate-papo com ela. A Joyce também, que além de eu ter trabalhado com a Joyce, ela também veio da Autodesk, e ali trouxe uma visão ali que eu falei, nossa, essa mulher é incrível. Então, assim, tem um monte de pessoas que passaram realmente aqui no podcast, que puderam agregar em cada segmento, sabe? Então, mas eu levo com muito carinho muitas dessas pessoas, porque elas nos deram o ativo mais importante delas, que é o tempo delas. Claro. Né? Eu acho que isso não tem valor. Quando a gente fala, olha, vem aqui, eu tenho um projeto, esse projeto ele serve para isso, a gente quer ajudar. Não, mas já não existe nada que está casando todo mundo, sabe? Está tudo desconectado. Falei, então, a proposta do ICTech é justamente isso. Também até o Jonas mesmo, que esteve comigo aqui muitos episódios, o Jonas agregou demais, né? Ali no podcast com a visão da engenharia, do TI. Enfim, tem muita gente ali que eu posso depois passar aqui. Mas acho que as trilhas a gente pode deixar ficar mais democrático para a pessoa poder escolher a sua jornada ali né, do que ela pode achar mais interessante, né? Com certeza, muito interessante aí a conversa com o Júlio. Júlio, eu queria saber de você, a SPBIM é uma startup, né? Ou seja, é uma empresa que sempre tem essa evolução, sempre tem essa inovação nela. Eu queria saber de você, lá atrás, o Júlio do primeiro episódio, o que é que você poderia falar para ele? Caramba, cara, eu ia falar o que ele já estava pensando, continua fazendo mesmo assim. Eu lembro que a gente começou com um iPhone, a gente hoje está aqui com esse LED, com essas pessoas incríveis, cenário, né? Até o tempo nos favoreceu hoje. Então eu diria assim, eu tinha um objetivo e eu continuei com aquele objetivo, né? A única coisa talvez que eu teria feito melhor é ter trabalhado uma agenda melhor naquele período, que hoje a nossa agenda já é bem um pouco mais confortável para isso. Mas eu acredito que eu teria falado para ele, vai fundo, que o que você tinha pensado realmente se concretizou. Então eu acho que isso para mim é o que torna, e a gente vai ver muitos mais outros episódios ali, acho que seria isso, Francis. Tá? Maravilha. Eu ia jogar uma outra pergunta, eu ia perguntar para você quais são os temas que você quer ver em 2026. Eita! Tá pensando aí, falando de inovação, tá maquinando na cabeça que você fala, um tema que eu acho que deveria trazer para 2026. Eu acredito que assim, o mercado está falando muito sobre gêmeo digital, a gente já falou sobre isso, está falando sobre operação e manutenção, acho que é interessante a gente correr também o pessoal que está trabalhando com isso, sustentabilidade já falamos, a gente já pincelou bastante coisa, né? Está sondando tudo, né? Agora, o assunto que todo mundo sempre traz é IA, né?
A gente teve algumas conversas nesse sentido, BIM, IA, pessoal da ArcGen, com automações desse tipo. O que você está pensando aí? Na verdade, eu tento agradar a todos ali no público, né? A gente tentar casar a agenda de todo mundo é muito complexo. Mas eu acho que principalmente internacionalização, e não no sentido só de expansão, mas no sentido o que estão fazendo lá fora e a gente pode trazer para cá, né? O que a gente pode aprender com essa galera, né? Que a gente tem a síndrome do vira-lata no Brasil, e eu falo, não, a gente vai trazer a síndrome agora do Border Collie ou do caramelo. Então, vamos trazer isso pro Brasil, que o Brasil ele tem uma capacidade cognitiva, a nossa arquitetura já é muito reconhecida mundialmente, então vamos trazer isso pro Brasil. Então eu estou trazendo muitos colegas, e quem tiver ali para indicar pode indicar a gente. A partir de, não tem como, quando a gente pegar o AEC Tech, não tem como tecnologia quando a gente fala, né, propriamente. Queria falar muito mais de obra. Eu acho que a gente encarece muito disso, de falar de tecnologia na obra mesmo. Correto. Então acho que isso é um desafio. Outro desafio também interessante que a gente quer abordar muito, IA. Acho que a gente vai trazer o IA um pouco mais nichado, né? Por exemplo, IA para quem quer ir no negócio da construção, IA para processo, IA para gestão, IA para RH, IA, enfim, acho que tem IA para tudo. Então a IA tem um nicho ali, um bloco muito interessante que a gente pode explorar. Questão de startups, acho que é interessante a gente trazer também, porque startups a gente traz muita energia, inovação, inquietude, enfim, eu vejo que tem um perfil de pessoal de startup muito legal. O Francisco colocou, né, a SPBIM, eu considero ela uma eterna startup, mesmo se ela crescer mais, porque essa joviedade aqui, essa parte de energia, essa parte técnica, eu gosto muito disso, porque a gente trabalha também com a gente tenta mesclar bem as gerações ali, porque eu acho que isso é bem necessário. Acho que é uma parte que a gente pode explorar mais, que a gente não explorou tanto, gestão, parte de pessoas, né, quando a gente fala sobre a parte de direito também, que a gente não traz, né, que é uma discussão muito complicada e complexa, né, porque a gente não trouxe muitos advogados aqui para falar sobre essa parte tecnológica dentro do universo da engenharia e da arquitetura. Acho que isso também tem oportunidade para tudo, Nicole, mas eu acho que acho que vamos focar muito nessa parte de IA esse ano, que é a demanda. A parte de BIM, né? Não tem como não falar tudo isso sem o BIM. E a parte de obra. Eu quero tentar integrar mais esses caras ali. Legal. Então, Júlio, eu gostaria de saber de você o que é que significa o AEC Tech e quais foram as suas principais motivações para criar esse podcast. Perfeito. Na verdade, o primeiro deles foi pensar num podcast que tivesse como base a tecnologia, que é o que a gente vive. Aí eu falei assim, poxa, eu sou arquiteto. Aí eu venho assim, de arquitetura. Aí eu falei, poxa, mas a gente não pode ficar só preso no universo da arquitetura e do design. Vou trazer engenharia. Não tem como falar de arquitetura sem engenharia. E aí eu falei, poxa, mas também não dá pra falar só de arquitetura e de engenharia sem a construção. Aí pudesse ser hoje, bem-vindos à Eco, né? Que agora tem o operação. Então, mas na verdade a gente traz tudo o que teve a necessidade do podcast era, primeiro, eu falava, tem algum podcast, se eu fosse falar de tecnologia, o pessoal só falava de BIM. Então eu falei assim, eu não quero nichar muito, entende? Eu quero poder falar de tudo dentro de um universo que é da arquitetura, engenharia e construção, que aí veio a sigla IC, que facilitou muito, e Tech, né, que foi fácil, que era só trazer a parte tecnológica. Então o desafio inclusive do AEC Tech é que a gente tem pessoas que estão muito bem enraizadas no mercado, mas não usam tecnologia ainda de ponta. Então muitas vezes eu queria entrevistar aquela pessoa e trazer alguém de tecnologia e fazer um contraponto. Então a gente falou, não, vamos trazer então o AEC Tech com essa visão de trazer tecnologia, inovação, etc. no mundo da arquitetura e engenharia e construção. Um universo, um ponto onde qualquer um quisesse achar conteúdo sobre novidades, sobre tecnologia em um único lugar. Porque hoje você não tem um único lugar que você acha isso. Eu vou no canal da engenharia, no canal da arquitetura. E eu sempre acho que a arquitetura e engenharia e construção é uma coisa só. Na minha cabeça, a arquitetura nunca foi só arquitetura, engenharia só engenharia e construção só construção. Eu sempre acho que isso aí é uma coisa só, principalmente eu acho que pela cabeça do BIM, né? Mas eu sempre entendi que tudo isso era uma coisa só. Sim. Né? Então, uma das finalidades foi responder esse questionamento do mercado. Tá, tem algum canal que eu possa hoje falar sobre tecnologia
nesses 3 universos? Não tem, pelo menos eu não sabia. Tinha sempre um falando cada um do seu segmento. Falei, cara, e se eu trouxer todo mundo para o nosso ecossistema? Aí foi a ideia da ECTech. Eu falei, não, vou trazer todo mundo para a gente bater um papo, seja concorrente, seja fornecedor, seja cliente, enfim, o mercado encarece de pessoas boas, né? Então, foi esse o objetivo principal, tá? Deixar o ego de fora e trazer quem está de fato vivendo daquilo com tecnologia, porque às vezes, quantas vezes você já ouvia assim, não, mas ninguém está fazendo isso. Fala, não, peraí, então vamos trazer esse ninguém então para cá, né? Vamos trazer essas pessoas que estão vivendo disso. Então, eu sempre, de novo, me questionei, falei, será que não tem? Aí eu comecei a me conectar no CTE, no Asbeia, nas associações, falei, não, tem gente vivendo disso. O que acontece é que eles não têm voz. E aí foi quando eu falei, vamos criar o ECTech, a gente vai trazer esse pessoal para falar e mostrar o que eles estão fazendo, claro, aqueles que têm interesse, porque eles têm muito a agregar na vida daquele, você falou do Júlio do passado, eu também falei pro Júlio que é estudante ali. Sim. Que eu tava falando, cara, onde eu acho esse material? Eu tinha que consumir conteúdo em inglês, tinha que consumir conteúdos em outros idiomas. Então eu falei, não, então vamos trazer em português Brasil e mostrar que a gente tem condição e tem pessoas muito boas no mercado. E no nosso contexto, né? E do nosso contexto. Então, eu sou muito feliz com esse projeto da ECTech. Então, acho que isso virou um objetivo ali, uma honra, né? Ter que honrar ali com os episódios, com o nosso ouvinte ali. Então, quem puder, aproveitando, se inscreve, dá 5 estrelas no Spotify, que vai ajudar a gente pro próximo nível. Uma coisa que você mencionou que eu ia trazer lá no começo, sobre como a lógica da SPBIM, como patrocinadora, do Júlio como CEO, eu acho que é a lógica de todo mundo que já está há um tempo na SPBIM, e tudo que a gente faz é BIM, né? Se você for parar para pensar, até o ECTech, a nossa lógica de pensar é uma lógica BIM, né? De colaboração, é uma lógica de processos, de inovação, né? Então, é uma lógica interdisciplinar. Eu acho que tudo que tem saído da SPBIM, tem saído desse podcast, fazendo uma análise, e aí você pode concordar comigo, BIM. Vem desse entendimento do BIM como uma metodologia, né? O BIM como estilo de vida, a gente pode colocar assim, né? Para tudo que a gente aplica. E eu acho que isso é muito... Mostra como a gente realmente valoriza e a gente vive disso como de forma verdadeira, né? E profunda para a SPBIM. Acho que você pode comentar como você se sente em relação a isso. Se você acha que tudo que a gente faz é meio BIM, assim? Sim, você sabe que a gente brincadão tem o BIM que merece, né? Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que o que a Nicole trouxe foi bem sábio. Porque assim, na época que eu trabalhava nas empresas, a gente usava o BIM como Revit, como uma ferramenta. E aí eu trabalhei numa empresa que tinha o levantamento, que tinha o TI, que tinha arquitetura, que tinha engenharia, que tinha construção, que tinha consultoria. Só que tudo isso não era unificado. Cada um no seu quadrado. E eu falei, cara, não só essa empresa, o mercado é assim. E quem que vai juntar tudo isso? Eu vi a oportunidade ali, então eu falei, opa, você fala que uma empresa ela nasce ali, uma pessoa ela viu uma dor que era para ela e ela percebeu que era uma dor do mercado. Então, nesse ponto em específico, concordo com a Nicole. Eu acho que hoje a sigla do momento é BIM, e daqui a um tempo, se você já for para os Estados Unidos, o pessoal fala muito em VDC, né? Então, assim, já muda muito o tipo de profissional, no sentido até de mindset ali, na formação que aquela pessoa tem que ter. Mas eu digo assim, é mais uma sigla. Mas eu entendo que se eu poderia trocar a palavra BIM por Tech, né? Por isso tem muitas hoje profissões que estão colocando, em vez de ser arquiteto BIM, agora eu sou um arquiteto Tech. Né? Então assim, por quê? Porque o ecossistema ele está sendo atualizado. Então hoje tem IA, que a gente falou, tem BIM, é muito rápido a informação. Então até uma das partes que a gente trouxe do BIM, eu falei, cara, vamos usar o BIM como desculpa para que unifique tudo isso. Porque uma das coisas que a gente percebe no BIM é isso, né? Ele não deixa você trabalhar sozinho. Você não vai fazer BIM sozinho. Então, assim... Trabalho colaborativo. É um trabalho colaborativo, é um trabalho de... E aí é uma coisa que tinha no passado. Eu lembro olha, a gente tava de lembrar dos podcasts, né? Eu lembro de cada frase de cada podcast, que assim, ó... Mas eu lembro de uma conversa com a Estefânia, que a Estefânia falou assim para mim,
da Sondotec. Ele falou, Júlio, a gente já tinha um CDE, um ambiente comum de dados. Antigamente as pessoas andavam, desenhavam nas pranchetas, comunicavam, conversavam. A gente foi pro CAD, isso perdeu. Falei, pô, olha que sabe, cara. Eu não precisei passar pelo desenho à mão para entender isso. Mas eu aprendi com quem. E esse era um ponto também do podcast. Falei, cara, eu quero trazer gente que sabe mais que eu. Nossa, eu amo estar do lado de alguém que sabe mais que eu. Porque você aprende com aquela pessoa. O que eu só queria, no podcast, lembrando do Júlio, se eu fosse falar para hoje, eu queria ter um tempo para estudar mais as pessoas e fazer perguntas melhores, aproveitar o tempo delas melhores. Mas assim, eu respondendo a Nicole, sim, eu acho que tudo tem um BIM ali em volta, que é um pouquinho do tech, um pouquinho das pessoas, né? E aí eu acho que a gente tenta deixar menos chato a parte de processo, né? Porque a gente sabe que é um pouco difícil falar de processo sem parecer algo maçante, né? Mas o BIM, ele te obriga, né, a ter tudo isso. Então, isso que eu falo, é muito difícil você fazer as coisas sozinho, né? Correto. É bom sempre pensar que a gente está muito inserido na tecnologia, inovação e tudo mais. Mas a gente entende também que a construção civil existe outro lado, o lado mais conservador da construção civil. Aquele pessoal que é meio viciado em Excel, nas E que é fórmulas. necessário, viu, Francis? É necessário. Aí eu queria saber de você como que você lida com esse tipo de cliente também, que é aquele cliente mais conservador. Excelente pergunta. Acho que primeiro vem um ponto, lembra que eu falei sobre formação, se você escolheu viver disso? Por exemplo, qual que é um problema, eu lembro quando eu fui fazer mestre de obra, qual que é um problema do arquiteto ir lá e ter que fazer um curso com o pedreiro? Entende? Então acho que às vezes falta um pouco, aí eu não estou generalizando, né, mas assim, falta um pouco as pessoas terem empatia com os outros cargos que existem, sabe? Deixa eu ver o que está acontecendo lá na obra. E aí, sabe uma coisa que eu descobri? Foi uma sacada que eu acho que pouca gente sabe sobre isso que você fez a pergunta agora. É assim, quando a gente se forma, você quer focar muito no ferramental, Revit e etc. E aí você vai entendendo que o jogo não tá ali. Isso daí você vai aprender. O jogo tá onde? Como é que eu lido com as pessoas? Como que eu negocio o prazo? Como que eu... Executa também. Como eu executo. E aí entra isso que você falou. Eu tenho uma frase que acho que ela é bem famosa, que é seja como a água, né? Se eu não me engano, é do Jet Li, se eu não me engano. E é assim, o que significa seja como a água? Se o ambiente está frio, você fica gelado. Se o ambiente está quente, você borbulha. Enfim, você se acomoda no ambiente. Fala, poxa, então eu tenho que ser como a água. O que isso significa? Cara, se eu vou conversar com alguém conservador, eu tenho que entender, primeiro você tem que pesquisar muito bem sobre o cara para mostrar para ele que aquilo tá para ajudar ele. Não tá para competir com ele aquilo. Por isso que a gente fala muitas vezes nas implantações, eu adapto a tecnologia para vocês, não vocês a tecnologia. Entende? Então assim, a gente tem que adaptar as coisas para as pessoas. E aí eu acho que o convencimento se dá em entender qual que é a dor da Nicole. Eu vou nessa narrativa. Porque não adianta eu falar se eu tenho o dono da empresa, eu sei a dor do dono da empresa, eu sei a dor do operacional, acho que também se faz uma diferença, tá? Sim. Você passar realmente ali, ser estagiário, arquiteto, coordenador, gerente, a jornada que você faz, ao mesmo tempo que você está buscando se especializar em paralelamente, é isso, um MBA, um curso livre, etc. Quando você junta, eu gosto de falar que carreira, para mim é isso, carreira é a união do conhecimento que você forma numa escola, seja qual for a escola, tá? Faculdade, curso de culinária, o que você esteja fazendo, tudo você agrega, tá? Tudo. Claro. Ao mesmo tempo que o trabalho. Quando você junta os dois, você tem uma carreira. E aí eu sempre trabalhei com esses dois juntos. E aí onde eu sempre, quantas vezes eu trabalhava no escritório, eu via a Nicole que sabia muito, eu falava, Nicole, trabalhei. Eu lembro que o pessoal falava, ô Júlio, por que você tá olhando o trabalho? Não, cara, eu vi como é que você trabalha. Sabe, eu acho que tem essa curiosidade. Fala, não, mas aí eu perguntava, Nicole, por que você clica ali no canto e não clica aqui? Não, porque é mais rápido, porque legal. Então eu falava assim, esse questionamento, eu entendi até na hora de você convencer as pessoas, né? Porque a gente é um eterno vendedor ali o tempo todo. Quem acha que não vende, mas você vende o tempo todo. Mas acho que esse é o ponto. Se eu vou falar no entanto que a maioria dos nossos clientes é baby boomers. Então assim, sabe o que eu falo para eles? É muito mais fácil eu te ensinar tecnologia, porque você já tem experiência de arquitetura e engenharia, do que eu te ensinar arquitetura e engenharia
para quem sabe tecnologia. Sabe por quê? Porque, cara, quanto vai de horas e de vida para aprender arquitetura e engenharia? Realmente. Então, é fácil a narrativa. E eu acho que entra um ponto que faz a diferença, a empatia. Quando eu vou falar com alguém, os meninos veem isso no marketing, no comercial. Poxa, Júlio, como é que você sabe falar tudo isso? Porque eu já fui um deles. E eu acho que isso faz muita diferença, né? Porque quando você entende, você tem uma semelhança com alguém, você, entre aspas, pré-julga ou pré-se coloca no lugar da pessoa, então você imagina que para ela vai ser bom, mas você ainda quer ouvir dela se aquilo é o que ela espera. Exemplo, se eu vou falar com um arquiteto sobre tecnologia e BIM, o arquiteto, ele está preocupado com a qualidade, em fazer ótimas imagens. Se eu mostrar que um software vai ajudar ele a fazer imagens melhores, ele compra. Se eu falar para ele que ele vai economizar tempo, ele compra. Se eu falar assim, eu lembro quando eu ia convencer o que é BIM, até fica a dica aí para quem quiser vender BIM. Ó. Eu colocava no Revit lá 10 vistas, dava um WT, dividia as telas, planta, corte, elevação, deixava lá. Eu apagava a porta, ele atualizava tudo. Eu inseria uma porta, ele atualizava tudo. Eu mudava o pé direito, ele atualizava tudo. A documentação eu mudava aqui, ele mudava ali. O arquiteto, qual que é a dor do arquiteto? Repetição, mudança de projeto. Quando eu fazia aquilo, eu sabia a dor dele, eu sabia porque eu vendia aquilo para ele, aquela ideia, aquele conceito. Sim. Agora eu ia falar, e como é que eu vendia para engenheiro? Eu pegava o mesmo projeto, tabela. Colocava um monte de tabela, mostrava pro engenheiro, se eu apago aqui, apaga no projeto, se eu apago aqui, apaga ali. Se eu mudo aqui, muda a especificação ali. Se eu boto um valor, sai aqui. Um para um. Agora, quando um entende, qual que é a dificuldade? Como eu faço esses dois conversar. Agora, e o dono da empresa? Eu falava, lembra aquilo que você gastava X horas para fazer? Agora, imagina você fazer 10% mais rápido. Tô falando de dinheiro, lucro, resultado. Tá vendo como cada um tem uma narrativa? Sim. Agora, o nosso poder de convencimento de quem é gestor é como fazer as pessoas acreditarem. Se elas acreditarem, elas vão conseguir ter um resultado que vai levar ela para um outro nível. Mas, de novo, para uns é dinheiro, para outros é tempo, para outros... Né? Então, às vezes, eu já vi muita gente falando assim, por que você quer essa tecnologia, Francis? A pessoa falava, contava toda a história dela. Sabe qual que era a resposta no final? Ela queria ficar com o filho dela em casa. Entende ou não? Essa era a resposta. É só que ela colocou o quê? Um monte de história no meio do caminho. Só que eu peguei você pegar a média e falar, não, ela quer ficar com o filho dela, ela não quer ficar até tarde revisando o projeto, não. Entende ou não? Sim. E aí a tecnologia, na verdade, veio para servir ela. Então, quando a gente fala sobre tecnologia, um dia, se você tá ouvindo o podcast e fala assim, eu quero uma tecnologia que eu aperte um botão e faça, escolhe outra profissão, pô. Aí você quer ser investidor, é diferente. Você quer investir em uma coisa que você não quer fazer. Né? Então, eu acho que esse é assim que a gente convence as pessoas e é assim que eu consigo conversar com gerações, mas eu só consigo conversar se eu entendo o que ele faz. Não tem como eu conversar com alguém sem entender o que ele faz. Por isso que, se você me perguntar outras coisas e eu não sou faixa preta naquilo, eu não vou opinar. Eu estou na posição de aluno naquele momento. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu posso opinar, mas eu acho que acho que você tem que entender muito que momento você está e o ambiente que você está. Eu acho que esse é um ponto... Nossa, essa dica ela é muito importante, porque às vezes a pessoa tem muita gente que quer opinar sobre tudo. E aí você tem que entender que, seja como a água, que momento você tem que opinar e que momento você tem que ouvir. Né? Então, acho que esse é um ponto. Quando eu tô com uma figura de consultor, eu sou a autoridade ali. Aí eu tenho que trazer números, eu tenho que falar, eu tenho mais de 12 mil horas, 20 mil horas, eu tenho isso, eu tenho essas formações. Formação é para comprovar quem não te conhece. Porque quem te conhece nem diploma olha. Realmente. Ele vai olhar o seu resultado. Sim. Então, acho que esse é um ponto. Aí eu sempre falo, contra resultados não há argumentos, né? Então, se eu trago um resultado, a Nicole busca aquilo, ela vai me ouvir. Não adianta ela perguntar uma coisa para mim, ela trabalha com interiores, eu começo a falar de predial, sobre internacional. Não é o que ela quer, entende? Então, eu tenho que entender qual é a dor da Nicole. E aí é onde vem a dificuldade de todo mundo, chama miopia de mercado. A pessoa olha, ela vira no Instagram, o algoritmo tá tão redondinho para ela que ela acha que o mundo é daquele jeito. Sim. E aí eu acho que aí é a dificuldade, como você se desprende daquilo, entendeu? Como você dá um hard reset naquele pensamento. Muito bom. Então, agora para esse último bloco, pessoal, vou fazer um bate-bola com o Júlio sobre as questões do ECTech, né, do podcast, e questões de arquitetura, engenharia e construção como um todo. Perguntas rápidas, respostas rápidas aí para a gente ter esse bate-bola para a gente fechar.
Primeira pergunta. Se você fosse indicar um episódio para quem nunca viu a ECTech, qual você iria indicar? Poxa, tem muitos episódios, né? Mas eu acho que é porque aquilo que eu falei aquela hora, depende do que a pessoa busca. Como é a resposta rápida, eu pegaria o nosso episódio que fala sobre a retrospectiva. Porque aí a pessoa pode olhar ali tudo que aconteceu, os números, e ao mesmo tempo ela, modéstia à parte, é um baita de um podcast o nosso. Então se a pessoa olhar aquele do resumo, ela vai falar, nossa, tem tudo isso de conteúdo? Sim, que a gente traz números. Eu acho que isso ajuda muito a pessoa a entender que números tem muito esforço ali por trás. E talvez um episódio depois falando sobre as trilhas ajude a galera, né? A gente fazer um direcionamento ali, mas eu diria que o resumo geral do episódio das novidades de 2026 é o melhor episódio. Eu queria perguntar, Júlio, a respeito da sua vivência. Assim, você recebeu muitas pessoas e tal, mas eu queria que você falasse pra gente uma frase assim, que tocou você, que pra você foi muito importante. Caramba, vocês estão... Me fala. Específico. Quem sabe algo que ficou marcante pra você? Olha, eu vou te falar que tem diversos, né? Acho que é muito complicado lembrar agora de cabeça Deixa eu fechar o olho e ver se eu lembro. Uma mensagem. Cara, lembro um muito legal aqui, que foi com o Cristiano, da OSC, que ele falou assim, que ele passou a vida toda para chegar àquele momento da vida dele. Eu lembro. Que ele até se emocionou, eu também fiquei emocionado ali também. Então, assim, eu acho que muitas vezes você está fazendo uma coisa que você está esperando o dia certo, e talvez esse dia nem venha. E o que ele falou, ele me marcou, porque eu falei, cara, é a jornada, entende? Ele falou, olha, eu vivi todo momento para esse momento. E não era só do podcast, sabe? Mas era aquilo me marcou muito. Acho que todo mundo estava no episódio ali, ficou bem emocionado, né? Acho que tem muitos outros também, mas eu lembro do Cristiano ali muito bem, esse de você faz tudo e às vezes por um momento, sabe? E eu acho que isso me marcou. Legal. Agora perguntas mais engraçadas. Arquiteto ou engenheiro? Nicolas, você pega. Mestre Jobs. Mestre Jobs, tá bom. Manda lá. Deixa-me ver. Um arquiteto que te inspira. Boa. Um arquiteto que me inspira? Eu vou falar uma arquiteta que me inspira. Zaha Hadid. Opa. Muito bom. Uma dimensão do BIM. Uma dimensão do BIM. 7D. 7D. Manutenção e operação, pessoal. É isso aí. Resuma o ano de 2025 em uma palavra. Uma palavra? Transformação. E aí, por último, resuma o que você espera do ano de 2026 em uma palavra. Poxa, tudo em uma palavra, vocês estão... agora? Poxa, uma frase, no máximo. O que você espera para 2026? Cara, muita novidade vem por aí, pessoal. É isso aí. Gente, muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal e também deixem seus comentários aqui. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.